Boa noite. MEC diz que 23 cursos de direito terão de reduzir vagas. Movimento de cargas em ferrovias cresce 11%. Classe C já é maioria da população. E crianças são 50% dos mortos por dengue no Rio de Janeiro. Estes são alguns dos destaques desta quinta-feira, dia 27 de março de 2008, e assuntos do Manchetes Online de hoje. Para comentar as notícias, estamos recebendo aqui no estúdio da TV Assembleia o deputado Fernando Capês, do PSDB, e o deputado Edson Giriboni, do PV. Vamos à primeira manchete de hoje. O Ministério da Educação quer cortar 13.786 vagas em 23 cursos de direito com baixo desempenho no exame da pasta que avalia os universitários. Deputado Fernando Capês, é uma medida correta porque alguns defendem o fechamento de determinadas instituições e não somente redução de vagas. Como é que fica isso? Eu queria pedir licença para dialogar com o ministro da Educação, doutor Fernando Haddad. Doutor Fernando Haddad, que eu aprendi a admirar desde os tempos da velha academia, porque nós fomos contemporâneos, estudamos juntos na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Universidade de São Paulo. E o ministro Fernando Haddad, além de ser uma pessoa extremamente preparada, é também um homem que está fazendo um belíssimo trabalho à frente do Ministério da Educação. Ministro, convenhamos, hoje, embora não falte vaga para o ensino fundamental e para o ensino médio, hoje 100% das crianças, por exemplo, no estado de São Paulo, estão matriculadas em escolas públicas. O senhor não desconhece o grande déficit educacional que existe hoje no ensino público, principalmente no ensino básico, fundamental e médio. É fato notório que, como regra, a escola pública não prepara para o mercado profissional com a mesma qualidade que o colégio privado, particular, de maneira que aqueles que não têm condições de pagar um colégio caro, um colégio particular, são obrigados a estudar na rede pública, encontram vaga, mas com esse sistema de promoção automática, ou seja, ele passa de um ano para outro automaticamente, não tem mais reprovação, com este sistema em que a qualidade do ensino público não é competitiva com a do ensino particular, o que vai acontecer quando esse estudante termina o seu curso médio? Ele vai conseguir entrar numa faculdade, por exemplo, de Direito do Largo São Francisco, como o senhor, doutor Fernando, como eu entramos, porque tivemos o privilégio de estudarmos em colégios particulares, caros, fomos bem preparados, passamos no difícil vestibular da Universidade de São Paulo, o senhor um rapaz extremamente inteligente? Não! Este jovem que se formou pela escola pública, que não tem o mesmo preparo, que mal sabe escrever muitas vezes, e é certificado como tendo concluído o ensino médio, ele não consegue entrar numa faculdade pública. E sobram para ele duas opções. Uma faculdade particular caríssima de direito, com uma mensalidade entre R$ 1.500 e R$ 2.000, ou uma faculdade particular com uma mensalidade mais acessível. E é nesta que ele vai. Quando esta faculdade particular com uma mensalidade de 400, 500, 600 reais aceita um estudante que vem, ela aceita esse estudante com todo o déficit educacional do ensino público. E ela não tem condições em 5 anos de consertar as falhas do ensino básico, do ensino médio, do ensino fundamental. Resultado, em 5 anos, por melhor que seja a universidade, é absolutamente desleal à concorrência. Chega no exame da ordem, o que vai acontecer? 90% do estudante da USP, do Mackenzie, da FAAP, da PUC, passam no exame da ordem, e aquele que trabalha o dia inteiro, muitas vezes chapeando hambúrguer numa lanchonete e com sacrifício vai estudar à noite, ele não consegue passar porque não teve as mesmas oportunidades. Nós deveríamos estimular essas faculdades a abrirem mais vagas, porque a função da Faculdade de Direito não é só formar advogados, mas formar pessoas que tenham consciência dos seus direitos. Eu espero que o MEC reveja esta decisão
e permita a abertura de mais vagas e que mais pessoas estudem direito, mesmo que não venham a exercer a profissão. O outro argumento do ministro, deputado Giriboni, é que a redução também acarretaria a diminuição do número de alunos por professor, o que facilitaria mais o aprendizado. Pelos dados da OAB, o país tinha 1.088 cursos de direito até janeiro. Dados do MEC de 2006, que são os últimos dados disponíveis, mostram que naquele ano havia 228 mil vagas em cursos, das quais 33,7% não haviam sido preenchidas. Concorda com o deputado Fernando Capês? Ou chegou a hora mesmo de haver o enxugamento? Porque muitos ainda afirmam que existe uma indústria de universidades que não tem condições de formar, profissionais, vamos dizer assim. O deputado Fernando Capês, até pela sua formação, é um especialista na área, Aí se fala especificamente nos cursos de direito, que é a área do deputado Fernando Capês. O que eu vejo, e ele colocou muito bem, quer dizer, a distorção começa na base, como foi explicado pelo deputado. Agora, indiscutivelmente, eu conheço algumas, não especificamente na área de direito, mas em outras áreas, que existe uma preocupação só financeira. Eu acho que cabe ao MEC, eu não sei, cortar vagas seja a melhor solução, mas realmente exigir melhorias na qualidade do ensino. E fiscalizar isso. Fiscalizar, estabelecer metas, estabelecer algumas contrapartidas, porque senão também acaba, apesar de respeitar a posição do deputado Fernando Capês, e a gente vê principalmente as famílias, e eu conheço muitas, que fazem um sacrifício terrível. Até muitas vezes deixa de comprar coisas básicas na sua casa, até comida, coisas essenciais para poder manter o filho, para poder ter uma faculdade. E se você realmente não tiver um controle da qualidade, por mais que tenha sido um avanço, esse diploma não justifica ou não traz o retorno que aquela família ou que aquele estudante teve na sua expectativa por completar um ciclo de má qualidade desde a base até o nível superior. Estudam 5 anos e não conseguem passar em nenhum exame da ordem. Tem diploma nível superior, não sabe escrever direito, não sabe interpretar um texto, quer dizer, tem coisas assim. Então a questão do corte talvez não seja a solução, mas chama atenção, alguma coisa tem que ser feita para melhorar o ensino, não particularmente na área de direito, mas de maneira geral, e eu sei de faculdades realmente que só tem o diploma. Não somente em direito, não, medicina isso vale no país todo, sem dúvida nenhuma. Deputado Edson Giriboni, você vai adorar a nossa segunda manchete. Até brinquei, disse que escolhi em homenagem aí ao trabalho que o senhor desenvolve em defesa das ferrovias do Estado de São Paulo. Vamos lá. O setor ferroviário apresentou crescimento de 11% do ano passado em relação a 2006, segundo dados divulgados pela Associação Nacional dos Transportes Ferroviários. O desempenho ficou acima da média anual dos últimos 10 anos, 5,8%. Em 2007, foram transportados 257,4 bilhões de toneladas por quilômetro útil, contra 232,3 bilhões em 2006. É uma boa notícia? A gente pode esperar mais investimento nas ferrovias, deputado Edson Giriboni? Eu diria que é uma boa notícia, mas teria que ser bem melhor. Né? Porque, na verdade, a ferrovia ela tem uma demanda reprimida histórica, né? Quer dizer, o que se transporta hoje na ferrovia brasileira é muito abaixo do que deveria estar sendo transportado pelas dimensões do nosso país, pelo perfil, principalmente da nossa carga, minérios, commodities, cargas de grande volume e distâncias de média e longa distância. Se nós compararmos o Brasil com os países mais desenvolvidos, seja nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, no Japão, nós constatamos isso claramente. Sim. Mas não deixa de ser um movimento positivo. Muito tem que ser feito ainda. A capacidade do país em transportar é muito maior do que esse transporte. Deputado, a gente vê muita ferrovia abandonada. É possível recuperá-las? Ou não? Fica difícil dentro do contexto, vamos dizer assim, estrutural, de ordem de trilhos e etc. Eu conheço, convivi durante 22 anos com a malha ferroviária aqui no estado de São Paulo. Existem alguns trechos que
a concessionária entendeu que não tenha retorno financeiro suficiente e deixou de operar aquele trecho, deixou de manter. Por que ocorreu isso? No meu entender, o modelo de concessão foi mal feito. Na época, quem fez a concessão da malha ferroviária no Brasil foi o BNDES. Quem deveria fazer é o Ministério do Transporte, né? Quer dizer, que teria o foco das concessões no aumento, no acréscimo, de criar condições para a melhoria da malha ferroviária. O BNDES deu um foco mais financeiro, foi uma coisa mais econômica. Então, esses ramais que nós constatamos, não só aqui no estado de São Paulo, mas em alguns outros trechos da malha ferroviária do país, é exatamente a conta de viabilidade econômica. Agora, é um patrimônio público, esse patrimônio que foi feito a concessão, ele retorna, o proprietário ainda é a União. Hoje é tudo a malha, com exceção aqui do transporte metropolitano, metrô e CPTM, o transporte metropolitano das grandes capitais, o restante todo da malha ferroviária, principalmente no transporte de carga, totalmente do governo federal. Então, algum ajuste vai ter que ser feito, no sentido realmente de reativar, permitir condições, talvez o governo tenha que ter um pouco mais de participação e não simplesmente falar, o problema agora é da concessionária, ela faça o que vai dar lucro a ela. Com isso, a gente perde a oportunidade de melhorar a participação da ferrovia na matriz de transporte. A gente vê um movimento, deputado Capês, fomos um país subdesenvolvido, agora somos um país em desenvolvimento, produzindo mais, empresas buscando investimentos no Brasil, criando indústrias, aumentando a capacidade de compra, né, das pessoas. E a gente nota que, em contrapartida, existem alternativas positivas, por exemplo, como ferrovias para o escoamento da nossa produção, e não há um investimento. O que fazer? Como pressionar, de certa forma, o governo? A gente tem em São Paulo, por exemplo, é um exemplo, uma malha viária boa, mas a gente tem aí muito para investir também em ferrovia. Ana, precisa pressionar o governo. Naturalmente, o caminho da economia vai levá-lo a isso. Com essa explosão econômica, industrial da China, o Brasil agora está aumentando a sua demanda na produção de minério, de energia, na busca de petróleo, na fabricação de equipamentos de transportes pesados e no transporte sobre trilho. É evidente que o caminho está por aí. E você vê a discussão hoje no trânsito de São Paulo, por exemplo. Vamos abrir vias, vamos fazer viadutos, não adianta nada. Ampliar rodízio, bobagem, tudo pedágio bobagem. urbano. A solução para o caos do transporte em São Paulo se encontra no transporte sobre trilhos. E o governo Serra está dando uma grande contribuição, porque de 1972 até 2006, nós tivemos em São Paulo a construção de 61 quilômetros de metrô. O governo Serra realizará em 4 anos 19 quilômetros a mais, o que significa 1/3 do que foi feito nos últimos 37 anos. E mais do que isso, além de construir mais 19 quilômetros de transporte ferroviário, transporte sobre trilhos subterrâneos, o metrô, vai recuperar dos 254 quilômetros da malha da CPTM, 160 quilômetros vão ser recuperados e transformados em metrô. Ou seja, modernização de vagões. Significa que está havendo um investimento maior. O problema é que o país parou nos últimos 40 anos, concentrado no transporte da indústria automobilística, que foi muito importante, gerou empregos, houve um avanço tecnológico do país, mas que se deixou de lado também o transporte ferroviário. Então, me parece em boa hora isso, e nem precisa pressionar governo nem nada, vai ser o caminho natural. Ou nós partimos para o investimento em transporte ferroviário, para a modernização e ampliação dos nossos portos, até, a meu ver, com privatização, para o escoamento da nossa mercadoria, porque temos 8.000 quilômetros de litoral, temos que explorar para o escoamento, ou vamos ficar estrangulados e não aguentaremos a concorrência na economia de mercado. Agora a gente vai abordar a questão das classes sociais brasileiras. Na verdade, uma pesquisa mostra um novo perfil. É o assunto da nossa terceira manchete. Vamos lá. A classe C já é a maioria da população. No ano passado, 46% dos brasileiros pertenciam a essa camada social, ante 36% e 34% em 2006 e 2005, respectivamente. Ela também foi a única camada da população que aumentou de tamanho no último ano. De 2006 para 2007, quase 20 milhões de pessoas ingressaram nesse extrato social, um número 5 vezes maior que no período
anterior. Deputado Capês, hoje 86,2 milhões de brasileiros têm renda familiar de R$ 1.062. Eu falo o seguinte, R$ 1.062 é o salário defendido pelo Diese. Né? Na verdade, os brasileiros deveriam ter essa renda familiar inicial. Mas mesmo assim, essa realidade mostra o quê? Mostra que a gente está tendo um aumento nesse poder aquisitivo, nessa renda, ou que a classe A e B está caindo para a classe C? Você, aliás, não é nenhuma surpresa, é muito inteligente. Porque a pergunta que você faz é que eu faço. Essa manchete eu não sei se é boa ou se é ruim. A classe C é a maioria da população porque o pessoal da A e da B despencaram para C? Ou ela é boa porque o pessoal da D conseguiu subir? Eu tenho a impressão que um pouco das duas coisas. Hoje a nossa classe média está achatada, praticamente nós estamos convivendo num abismo social que lembra os melhores tempos da Revolução Industrial no século XIX e da ascensão da burguesia, que estava lá em cima com seus privilégios, esmagando o lumpesinato na base da camada social. Então, me parece que o que está faltando é um pouco mais dessa estratificação social e econômica. Nós estamos tendo uma camada acima da camada A, com uma altíssima concentração de renda, e embaixo, na base, a camada C, e abaixo da C, os miseráveis, aqueles que comem restos hospitalares em lixões. Então, nós somos um país rico, de inúmeros recursos, mas, infelizmente, um país com uma concentração de renda, uma distorção social gigantesca. Enquanto permanecer esta situação, não adianta se investir só em equipamentos de segurança. O que gera a criminalidade não é a pobreza. Porque o pobre, você vai, por exemplo, em favelas, ele paga o crediário em dia e não atrasa. O que gera a criminalidade é a injustiça social, é a concentração da matéria nas mãos de poucos, enquanto muitos vivem aí espremidos num salário de R$ 1.000, que é considerado bom, mas que, me parece, não atender a todas as necessidades. Olha, acho que tem uma resposta à nossa indagação aqui, deputado Capês e deputado Giriboni. Diz o seguinte, a maior parte do contingente que engordou a classe C é egresso da base da pirâmide populacional. As classes D e E, perto de 12 milhões de pessoas. Outros 4,7 milhões vieram das camadas A e B, que perderam poder aquisitivo. Falou, né? Exatamente. Dois, né? O restante é proveniente do crescimento vegetativo da população, né? Que é a coisa natural, a ordem natural das coisas. Deputado Edson Giriboni. Pois é, com essa sua informação, a constatação ela é mais positiva do que negativa. Sim. São 12 milhões de pessoas que mudaram de classe. Agora, quase 5 milhões caíram. Isso. Então, apesar de ser positivo, mostra que nós devemos melhorar o desempenho da nossa economia. O Brasil tem crescido pouco, o PIB do Brasil tem crescido abaixo da média mundial e isso reflete na qualidade de vida das pessoas, na geração de emprego, na geração de renda, enfim. Tem alguns programas positivos que ajudaram nisso, né? O governo federal tem feito um trabalho a curto prazo positivo, que é a distribuição mais de renda, atingindo a classe mais baixa. Não é solução, nós temos que gerar emprego, gerar renda, mas emergencialmente reflete nesses números. Eu acho que é um sintoma positivo, mas devemos querer mais o país. O Brasil precisa crescer mais. E aí a responsabilidade de um governo federal mais atuante, que enxugue mais o Estado, que realmente faça a reforma tributária, quer dizer, que mexa na estrutura de crescimento do país, para que chegue aí mais pessoas subindo de classe e o brasileiro poder viver com mais dignidade, diminuindo, como o deputado Fernando Capês, essas ainda milhares de pessoas que vivem numa condição subhumana ainda no Brasil. E esse quadro aí não deve ser homogêneo. Na verdade, tem regiões que a classe D e E, claro, superam são muito valores mais. médios, né? E no Nordeste, por exemplo, dizem que só existem duas classes, né? Os ricos ou miseráveis. Enquanto em outros estados você tem camadas diferenciadas. Rapidinho, nosso tempo está acabando. A gente viu uma briga aí do ministro da Saúde, ministro Temporão, com o prefeito do Rio de Janeiro, prefeito César Maia, exatamente com relação à dengue. A dengue já matou 54 pessoas naquela cidade. É o assunto da nossa quarta manchete, rapidinho.
Número de mortes confirmadas por dengue no estado do Rio chegou a 54, metade delas de crianças entre 2 e 13 anos. Outras 60 mortes suspeitas ainda estão sendo investigadas. Rapidinho, deputado Capês, que eu sei que o senhor está com pressa. Não, imagina. O que acontece? O que acontece nessa situação? Quer dizer, um fica empurrando a culpa para outro. Aninha, É. eu já terminei de ler o livro do Laurentino Gomes, 1808, que fala do desembarque da corte portuguesa no Rio de Janeiro, em março de 1808. Olha, lá naquela época não havia saneamento básico, né? O esgoto, na verdade, eram latões transportados nos ombros por escravos e despejados diretamente no mar. O lixo era jogado nas ruas estreitas. E o que acontecia? Com aquele calor abafado do litoral do Rio de Janeiro, o número de doenças era muito grande. A varíola se transformara numa peste que estava incontrolável, matando centenas de pessoas, não milhares, porque na época tinha 60 mil habitantes no Rio de Janeiro. Lamentavelmente, passados 200 anos, o que nós notamos, principalmente nas camadas miseráveis, continua a mesma falta de saneamento básico, vivendo no mesmo ambiente deletério, sem acesso aos serviços públicos, com uma falta de seriedade no combate a esse tipo de doença. É uma vergonha. Isso porque fica empurrando as autoridades municipais para as federais e vice-versa. Em vez de bater boca, deveriam se unir, encarar com seriedade e ver que é uma vergonha para o nosso país. Aquele que está morrendo, o pobre que está morrendo com seus filhos, não morre porque ele morre por falta de apoio municipal ou por falta de apoio federal. Ele morre por falta de comprometimento e seriedade das autoridades com direito à vida. Porque, na verdade, saúde não deve ser coisa partidária, né, deputado Edson Girimoni? A gente nota que, enquanto o prefeito diz que a culpa é do Ministério da Saúde, que não aplica investimentos para criar uma rede de atendimento no combate a essa doença, o ministro fala que é um desleixo da prefeitura. E outra coisa, não é só dengue, não. A gente vê o retorno de malária, febre amarela, tuberculose, quer dizer, doenças que para nós brasileiros tinham sido exterminadas do histórico da questão da saúde pública no país. A gente começa a ficar receoso com a volta de outras doenças ainda. Não tenha dúvida, o sistema de saúde pública no país está doente. Quer dizer, esse sintoma aí do Rio de Janeiro, esses números, essas mortes, não é novidade, não é uma coisa imprevisível, não é um fato novo. Se nós fizermos uma leitura mais objetiva, mais prática da saúde no país, nós vamos constatar problemas similares a esse em praticamente todo o país. Então, realmente, a questão da saúde pública no Brasil não avançou, entrou governo, passou governo, e não há uma evolução concreta. E a população sofre, quer dizer, esses desencontros, quem paga a conta? É o coitado do trabalhador ou do desempregado que não tem dinheiro para pagar um médico particular, não tem dinheiro para pagar um convênio médico e depende do poder público, seja estadual, municipal, enfim. Então, realmente, é preocupante essa questão. E é um alerta para São Paulo? Não tenha dúvida, é um alerta para o país todo, né? Quer dizer, o que está ocorrendo no Rio de Janeiro, se não for tomado os devidos cuidados, vai acontecer em outros estados, não só a questão da dengue, como outras doenças que podem surgir a qualquer momento, e a estrutura pública de saúde não está preparada para enfrentar. É lamentável, é triste que a gente constate o que está ocorrendo, mortes, crianças morrendo, falta de atendimento. Eu vi esses dias uma matéria, mãe com filho ali com dengue, e não tendo hospital, tendo que deslocar, guardando medicamento, quer dizer, realmente é uma situação triste para o país, vergonhosa para o país que se quer dizer de primeiro mundo, o que se pretende ser de primeiro mundo, poder estar vulnerável da forma que se encontra o Rio de Janeiro. Mas, ao mesmo tempo, deputado, a gente tem aí a prevenção que depende de nós. Né? A questão da informação, da educação, não deixar água parada. A gente tem uma campanha, vamos dizer, até constante, né? Quando se fala em dengue. Então, a sociedade também precisa arcar com essa responsabilidade, né? Porque não é porque aconteceu na sua casa que eu vou achar que pode não acontecer na minha, ou porque não aconteceu na do vizinho. A gente tem a mania de encarar o problema quando ele está próximo da gente.
E ele pode acontecer com qualquer pessoa. Como fazer um chamamento, vamos dizer assim, mais eficiente para a sociedade combater esse tipo de doença aqui no Estado, para que não atinja esse mesmo levar as histórico aí do informações. Rio? Eu acho que mobilizar, principalmente as prefeituras, né, do Estado, que elas estão Tem que mais ser uma ação próximas da municipalista, né? população, uma parceria, uma retaguarda do Ministério da Saúde, as prefeituras, e conscientizar as pessoas, não tenha dúvida. Agora, tem que tomar cuidado na hora de eleger também os seus representantes, viu? Porque no fundo também tem uma conotação política aí, de maus governantes. Também. Você elege vereador sério, elege prefeito sério, que realmente... Porque investir na saúde não é muito vantajoso politicamente. É que nem saneamento, Não né? é, Não mas se vê é preferível fazer o viaduto, ex-governador. estrada, praça, fonte luminosa, do que investir em estrutura de saúde, estrutura de educação. Quer dizer, o retorno é um retorno mais lento. Nem sempre o retorno político é no mandato de um prefeito, de um presidente, enfim. Tem que tomar cuidado na hora de eleger seus representantes políticos. É um alerta. E é um alerta de um político para você. Muito obrigada. Eu quero agradecer a todos pelo acompanhamento de hoje no nosso Manchetes Online. Quero agradecer principalmente a você. Lembrando que nós voltamos amanhã no mesmo horário e você fica agora com as notícias da Assembleia Legislativa de São Paulo no Jornal do Parlamento. Uma boa noite e até amanhã.